Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o Jota e bom, hoje eu tô trazendo para vocês aqui a análise de um Fiagro, o Vigia 11. Um fundo muito interessante que vale a pena vocês conferirem. É um fundo recente, iniciou as operações no final de 2021 e tem muito potencial de crescimento. Então bora começar a analisar ele aqui, ó. Vigia 11, Valora CRA, Fundo de Investimentos na Produção Agro. Valor atual, R$ 9,91, um valor relativamente baixo. E tem bastante fundos agora com cotas base 10, né? A mínima de 52 semanas foi R$ 9,72 e a máxima R$ 11,79. Um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 17%, extremamente alto. Mas eu vou explicar para vocês por que ele tem esse dividendo extremamente alto. Chegando aqui, o valor patrimonial por cota 9,56, o preço sobre valor patrimonial 1,04, valor em caixa 9 milhões, número de cotistas 42 mil. Vocês podem ver que ele está aí sendo negociado com 4% a mais de valor, né? Aí é questão de você analisar se vale a pena ou não. Eu compraria porque ainda não tá tão caro e tudo mais, tá? Até 5% eu compro. Então o valor de mercado atual tá em 724 milhões e o patrimônio do fundo é 698 milhões, então tá um pouco valorizado. Liquidez de média diária de 4 milhões, então é o maior Fiagro que tá tendo atualmente, que corresponde a mais de 20% de todos os Fiagros, então tem grande. E o que chama muita atenção nele é esse alto valor por cota. No entanto, foi o primeiro fundo, meu primeiro investimento foi nele, porque tinha um dividend yield muito alto. Eu fiquei, caramba, o que é isso? E já quis investir. Chegando aqui nos dividendos, o último rendimento dele foi de 0,15 centavos. O próximo ainda não foi anunciado, mas tem potencial de ser basicamente o mesmo valor ou até mais. Isso porque o fundo é atrelado bastante ao CDI, eu vou mostrar isso para vocês. Mas no histórico dele é sempre 15 centavos, já chegou a pagar 17 centavos em agosto. Caiu para 14 em novembro, 14 em dezembro e agora em janeiro 15 centavos. Chegando aqui no relatório da gestão do fundo, tá? Esse aí é o relatório de janeiro que eu tô lendo com vocês. O de fevereiro ainda não foi divulgado. Quando sair eu vou trazer para vocês, tá? Mas o fundo basicamente ele investe em CRAs, que é certificados recebíveis do agronegócio. São basicamente dívidas. O fundo atualmente está distribuído em 25 ativos e no total investido é 790 milhões, tá? No mês de dezembro o fundo distribuiu 15 centavos por cota, tá? Isso basicamente dá um CDI mais 5,23% ao ano em relação à cotação da cota no mês anterior, tá? E é um valor extremamente alto, é um rendimento muito alto. Poucos fundos entregam isso de verdade. Aí aqui vai falar um pouco que no mês de dezembro o fundo adquiriu mais 143 milhões de CRAs. Aí tá dividido, CRA Lengiru, tal, que vocês podem ler mais depois. O valor médio diário de negociação foi de 3,1 milhões. Aqui tem um pouco da rentabilidade, tá? E distribuição do fundo. Pode ver que no acumulado de 2022 tá dando CDI mais 7%, então extremamente alto, tá? Chegando aqui na carteira de ativos, tem algumas coisas que eu tenho que pontuar com vocês. São coisas assim que eu já julgo um pouco arriscado. No entanto, que o Vigia 11, se você for, é um fundo que um Fiagro, se você olhar somente pelos dividendos, você vai ficar encantado. Mas tem alguns riscos, eu digo até que são bastante riscos, né? E cada um tem que fazer a análise. Eu vou apresentar ela para vocês e vocês vão analisar de acordo com a estratégia de investimento de vocês, o que vocês acham melhor para investir ou não. Chegando aqui na carteira de ativos, como eu falei, o fundo tem 25 ativos, só que eles não são tão bem distribuídos. Pode ver que, por exemplo, o CRA Cotribá da Ecoagro, tá? É uma cooperativa, tem atualmente 17,42% de participação nos CRAs do fundo. Isso é extremamente alto, porque se esse CRA resolve dar um calote, isso impacta muito sério, isso acaba impactando diretamente no fundo. Outro para a gente ficar analisar, os 3 CRA da Fiagril, tá? Uma distribuidora, juntos dão mais de 30% praticamente. Então, outra coisa fica extremamente alta. Se um desses aqui dá calote, impacta demais. Outro aqui, do CRA da Cotricam, 7%. CRA da Bela Agrícola, 17%. Então, ele ainda não está totalmente distribuído da forma que deveria estar. Isso é um pouco arriscado, vamos dizer assim. Tudo bem que o vencimento deles são bem altos, então 2027, 2028. Mas é um ponto a se analisar. Isso já me deixa um pouco de receio, porque se já tivesse um pouco mais distribuído, já seria menos arriscado. Chegando aqui na parte do relatório da gestão, essa aqui é uma parte que também vai um pouco contra a minha estratégia de investimento. Por quê? O Fiagro está 100% distribuído em
CRAs, então ele é focado em CRAs, só que esses CRAs estão fixados 100% no CDI. E isso já não é tão bom para mim, na minha análise, porque CDI está atrelado à taxa de juros do país. Então, por exemplo, agora que a gente tem uma taxa de juros alta de 13,75% ao ano, isso é muito interessante, porque o fundo vai render extremamente mais, bem mais do que alguma coisa fixada em PCA. Mas, por exemplo, se essa taxa de juros abaixa para 7, 8%, o rendimento vai ser anexado a isso. Então, por exemplo, se lá para o meio do ano no Brasil, a gente tem uma taxa de juros anexada a 6, 5, 7%, não sei, não dá pra medir. Mas se tem uma taxa de juros menor, o rendimento vai ser menor. E agora, nesse momento que o Fiagro tá pagando extremamente mais, tá pagando muito para os cotistas, corre o perigo de acontecer uma desvalorização da cota. É por isso que nesse momento eu tô preferindo investir em fundos imobiliários que tenham uma diversificação, por exemplo, 50%, 60%. Por quê? A gente chegar num momento no Brasil de taxa de juros, por mais que seja bem difícil chegar a taxa de juros baixa no Brasil, você vai estar distribuído, você não vai estar 100% naquele risco. Bom, essa foi minha análise do Vigia. Ele é um bom Fiagro, um Fiagro da Valora, muito bom. Só que o que me pega é aquilo lá, aquela distribuição dos CRAs. Tem CRA com 17% da carteira. Isso eu acho muito arriscado. Segundo ponto, 100% atrelado ao CDI. Isso é bom em momentos de taxa de juro alta, por exemplo agora. Mas como é que vai ser no momento que a gente tiver uma taxa de juro mais baixa? Ou até uma taxa de juros negativa, se a gente chegar nisso? Então eu acho que a Valora devia diversificar mais esse patrimônio, diversificar mais esses indexadores. Por enquanto é um fundo que está pagando muito dividendo. Então se você quer investir nele, a curto prazo você vai ter um bom rendimento, tá? Mas no longo prazo, que é esse que eu foco, ele acaba me deixando com um pouco de dúvida. Por ser um fundo novo, a gente não sabe como que vai ser a reação dele. A gente não sabe como vai ser a reação dele quando uma taxa de juros vier mais baixa, alguma coisa do tipo. Por isso que nesse momento eu vou continuar com as minhas cotas que eu tenho do Vigia, eu não vendo minhas cotas, mas eu vou ficar mais receoso. Se caso acontecer um desconto do preço, o que eu acho que não vai acontecer por enquanto, eu vou comprar mais. Mas se manter esse preço um pouco alto, eu não vou entrar, porque eu tenho medo de acontecer uma desvalorização das cotas caso a taxa de juros do Brasil abaixe. Mas isso são superstições, né? São especulações. A taxa de juros do Brasil deve continuar alta nesse ano a taxa de juros do Brasil deve continuar alta nesse ano de 2023. Então, para você que não tem medo, está de acordo com sua taxa de investimento, vale a pena investir no Vigia. Eu, por enquanto, vou aportando em fundos que estão mais baratos, com desconto, para aproveitar quando a taxa de juros cair, a gente poder investir novamente nesses fundos que estão mais caros, que no momento vai estar mais barato. Certinho? Então, essa é a minha opinião em relação ao Vigia. Um excelente Fiagro, tá? Fiagros são novos na bolsa aí, mas já vale a pena investir. Então, vocês tirem as suas análises aí e depois decidam o que há de melhor para vocês em relação ao investimento no Vigia. Tamo junto, até a próxima e falou!